Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos um pouco mais. E isso é muito gratificante, muito bom. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos até o Pai, para podermos nos libertar da ansiedade, da inquietação e poder nos harmonizar e harmonizar o ambiente onde nos encontramos. Poder nos preparar para ouvir melhor e entender as palavras que aqui serão ditas. Que assim seja. E assim, mais preparados, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, cujo tema é Enquanto Podes. E é isso, meus amigos. Enquanto podemos, vamos continuar nos encontrando. Enquanto podemos, vamos continuar ampliando os nossos conhecimentos. Enquanto podemos, vamos fazer as coisas da melhor forma possível. Tudo que fizermos, procurar colocar amor, carinho, dedicação para caprichar e melhorar a cada dia. Porque enquanto estamos aqui, nós podemos realizar, nós podemos fazer. Enquanto temos saúde, nós podemos fazer muitas coisas. Então vamos aproveitar esse momento, essa possibilidade, as oportunidades que nos aparecem para podermos realizar e fazer. E esse tema que Emmanuel diz, porque esse tema é retirado do livro Palavras de Vida Eterna, ele enfatiza muito aqui a questão de ampara enquanto podes, auxilia enquanto podes, socorre enquanto possível, alivia enquanto podes, procure o bem onde for. Então, auxiliar, amparar, aliviar, tem praticamente o mesmo significado. É ajudar, Os três, vamos dizer, ajudar. E socorrer também são todos esses tópicos que ele coloca, essas palavras, elas se resumem em uma só. Ajudar, Ajudar sempre, enquanto podemos. Porque existem muitas pessoas precisando de ajuda. Então, enquanto nós podemos ajudá-las, vamos fazer. E enquanto tivermos essas pessoas para ajudar, Porque de repente, nós estamos aqui e temos muitas outras coisas para fazer, como trabalhar, cuidar da casa e cuidar de filhos. Temos muitas tarefas e nessas tarefas diversas, muitas vezes despendemos grande parte do nosso tempo. E algumas coisas passam despercebidas. Então existem, às vezes, pessoas ao nosso redor precisando de ajuda, precisando de um socorro, mas nós não percebemos, porque nem todos pedem ajuda. Quando pedem ajuda fica até mais fácil, porque sabemos que tem alguém precisando e vamos procurar fazer alguma coisa por ele. Mas nem todos pedem ajuda. E nós precisamos então ficar com a nossa visão e a nossa audição mais aguçada para esses momentos, para essas pessoas, para podermos realmente auxiliar aqueles que precisam de nós, mas não pedem ajuda. E muitas vezes isso acontece na própria família, porque tem contato diário, com filhos, pais, o marido, a esposa, irmãos, tem aquele contato diário, mas nem sempre percebemos que algum desse componente da família, esteja precisando de ajuda. Por que não pedem ajuda muitas vezes? Porque acham que não precisam, acham que vão conseguir superar sozinho,
ou não querem dar mais problemas ao outro, então acabam se fechando e tentando resolver sozinho. E nem tudo é possível resolver sozinho, embora nós somos responsáveis para resolver as nossas questões, mas sempre é bom um amparo, um auxílio, um socorro, para podermos, para nos ajudar a enxergar o caminho certo, para nos ajudar a encontrar a solução, né? E para resolvermos os nossos problemas. Muitas vezes precisamos sim de um ombro amigo, precisamos de ouvidos que nos ouçam, né? Coração que saibam nos entender e pessoas que digam as palavras certas, né? Que realmente auxiliem no sentido de nos fortalecer, não é? Então, é nesse momento que nós precisamos estar atentos para auxiliar, para ajudar. Porque enquanto existe ali alguém precisando, nós precisamos estar atento para ajudar, enquanto podemos e enquanto é possível. Porque muitas vezes sabemos que é preciso auxiliar alguém, mas nas preocupações do dia a dia, nas tarefas do dia a dia, como eu disse, deixamos às vezes para depois. Por falta de tempo, por falta de possibilidade, deixamos para depois. Mas esse depois pode não acontecer, pode não ser possível mais. Porque aquele que precisa de ajuda naquele momento. E se nós deixarmos passar, nós perdemos a oportunidade de ajudar. Portanto, perdemos a oportunidade de nos ajudar também. Porque quando ajudamos o outro, nós estamos nos ajudando também na nossa evolução. Porque neste mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para aprender. E nós aprendemos com quem? Nós aprendemos com o próximo, nós aprendemos com aqueles que nos cercam, com aqueles que fazem parte da nossa vida, ou que pelo menos passaram pela nossa vida. São com essas pessoas que nós aprendemos. Então precisamos estar atentos para podermos aproveitar as oportunidades que nos são colocadas. E muitas vezes até deixamos de fazer alguma coisa boa porque estamos magoados, estamos estamos tristes, né? Digamos assim, com determinada pessoa. Mas essa pessoa, e isso acontece muitas vezes na família ou no trabalho, mas essa pessoa está precisando de ajuda. Mas como a gente está um pouquinho magoado, porque houve aí um contratempo, um desentendimento, então muitas vezes a gente deixa de ajudar. E muitas vezes também ocorre algum desentendimento familiar por falta de capacidade de observação diária. Porque muitas vezes uma coisa errada de alguém gera um conflito, gera uma discussão, uma discórdia. E aí ocorre aí um afastamento, uma mágoa, porque na hora de uma discussão, de um desentendimento, falamos muitas vezes coisas que não gostaríamos de dizer, ou fazemos coisas que também não nos aprovamos depois. Porque na hora do nervoso, a gente acaba extrapolando, né? Como dizem as pessoas, explodimos. E nessa explosão, muitas vezes os resultados não são bons. Então, nesse tipo de situação,
é um aprendizado e tanto. Porque quando há um desentendimento, há um aborrecimento, é nessa hora que o socorro precisa acontecer, o auxílio precisa acontecer, o socorro para nós e para o outro. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos, vamos dizer assim, refletir sobre o assunto e conseguir nos colocar no lugar do outro, e ter a humildade para reconhecer muitas vezes que extrapolamos, fomos além do que devíamos, ou reconhecer que explanamos o que nós queríamos, mas utilizando palavras inadequadas. Porque quando nós falamos, nós sabemos o que estamos falando. Porém, aquele que ouve nem sempre entende da mesma forma que nós pensamos. Ou seja, nós passamos a mensagem, falamos que para nós está claro, né, o que a gente está tentando dizer, o que a gente está explicando. Mas o outro pode entender de uma forma equivocada, de uma forma diferente. E pode até entender como uma agressividade, como uma crítica. E é onde surge a discórdia. Então, por isso que a gente precisa refletir um pouco mais sobre os acontecimentos antes de explodirmos, para poder entender o que está realmente acontecendo. Porque é dessa forma que nós aprendemos, é dessa forma que nós nos ajudamos e ajudamos aquele que está passando muitas vezes por um conflito, por uma situação que nem sempre sabemos o que é. Porque é muito fácil vermos o erro no outro, encontrarmos os defeitos do outro e não conseguirmos encontrar os nossos defeitos, não conseguimos muitas vezes ver os nossos erros. Até Jesus mesmo coloca, né? Que por que queres tirar o cisco do olho do outro se não consegue tirar a trave do seu olho? Né? Temos que lembrar disso. Porque muitas vezes a gente se incomoda com aquele cisco que está no olho do outro, que ele não está vendo algumas coisas que, poxa, por que não está vendo isso? Por que não está entendendo? Mas esquecemos de olhar para nós mesmos e perceber que nós temos uma trave também, muitas vezes, que não nos deixa enxergar que aquele que está, às vezes, cometendo alguma coisa errada, principalmente no meio familiar, no meio do nosso meio de trabalho, nós nem sempre sabemos o que está acontecendo realmente com aquela pessoa. Por que aquela pessoa tomou aquela atitude? Agiu daquela forma. E às vezes nem foi por maldade. Foi às vezes uma atitude impensada. Uma atitude equivocada que poderia até ter a oportunidade de reconhecer que estava errado e pedir desculpas. Mas conforme a bola de neve vai crescendo, ou seja, as coisas vão se complicando porque ocorre o atrito entre as pessoas, aí fica mais difícil. Porque aí ocorre até muitas vezes digamos assim, uma atitude um pouco mais áspera, né? Mais dura, palavras mais ruins, digamos assim, né? Que não são muito boas, acabam desacatando um ao outro. E é onde os problemas vão aumentando. Então, nós temos que pensar até naquela passagem em que Pedro pergunta para Jesus: Mestre, devo perdoar 7 vezes aquele que comete alguma coisa contra mim?
Aí Jesus diz, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, olha, então nós temos que perdoar, perdoar, perdoar. Porque nós estamos aqui para aprender. E uma coisa que nós precisamos aprender é perdoar. Digo principalmente aqueles próximos mesmo de nós, que normalmente são do próprio grupo familiar ou do próprio grupo de amizades. Aquelas pessoas que nós temos mais contatos, muitas vezes ocorre aí alguma situação repentina e que não é muito bom, né? Então é aí que entra a oportunidade da gente aprender, que entra a oportunidade de auxiliar, de socorrer, de amparar. Porque às vezes aquele que nos ofendeu está precisando não de um corretivo verbal, enérgico, mas de um colo, de um ombro, de um consolo, de palavras construtivas. Porque assim nós estamos dando a oportunidade para a outra pessoa aprender com os seus erros. Nós estamos ajudando, contribuindo, fazendo a diferença para o outro, para o próximo. E da mesma forma, dando a oportunidade para exercitarmos o perdão, a paciência, a tolerância. Porque Emmanuel diz, né? Para sermos tolerantes e exercitar a paciência, exercitar a tolerância. E lembramos aqui de mais uma passagem, né? Quando as pessoas iam apedrejar a mulher adúltera, né? E Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E ninguém atirou pedra na mulher. E nem Jesus a julgou, apenas lhe disse, vá e não peques mais. Aquela mulher teve a oportunidade, ela teve um amparo, ela teve um socorro e teve a oportunidade de se regenerar, de ser uma pessoa diferente. O socorro apareceu na hora certa, no momento certo. E os que saíram dali também tiveram a oportunidade de reconhecer que erravam muito. Por isso não tinham o direito de apedrejar. Ou seja, não tem o direito de julgar. Porque como nós vamos julgar se nem Jesus julgava? Nós vamos julgar porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados pelo outro. Se nós atirarmos pedra no outro, com muitas críticas, com muita dureza, essas pedras vão voltar para nós. Não podemos esquecer da lei da ação e reação. E Jesus, na cruz, ele pede ao Pai que perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, até no momento final do sofrimento, ele ainda pede por nós. Porque nós ainda não tínhamos o entendimento e, portanto, estávamos fazendo coisa errada. Ou seja, ele nos entendia. E sabia que nós não estávamos agindo, nós estávamos agindo daquela forma pela nossa ignorância, pela nossa falta de aprendizado, de conhecimento, de entendimento. E até hoje nós temos muito conhecimento, aprendemos muito, estudamos muito, mas nós continuamos errando. Porque nós estamos aqui para aprender. E nós aprendemos também com os nossos erros. Mas o importante é aprender sempre, tirar proveito sempre das lições que nos são dadas.
e estar sempre alertos para entender o que Jesus nos ensinava. Ele coloca, quando fores fazer uma oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta de lado. Primeiro vá se reconciliar e depois venha fazer a sua oferta. Então, o que é mais importante? É estarmos bem, estarmos em harmonia com o nosso próximo. Estarmos de coração limpo, sem ressentimentos, sem mágoas, sem raiva, sem ódio. Estarmos de coração limpo. Então, é esse exercício que nós precisamos fazer, enquanto podemos. Então, enquanto podemos, por quê? Nós estamos aqui a agradecer a possibilidade de realizarmos. Agradecer por estarmos aqui mais um dia, estarmos hoje conversando, refletindo sobre esses ensinamentos todos de Jesus. Agradecer sempre. E fazer enquanto nós podemos, porque enquanto estamos aqui, nós estamos aprendendo, nós podemos fazer mais. Então vamos procurar melhorar a cada dia, exercitando essa tolerância, essa paciência e amparando mais, auxiliando mais, socorrendo mais, porque muitas vezes aquele que precisa não nos pede ajuda e se manifesta de uma forma inadequada que acaba até que se converte numa discussão. Porque a pessoa muitas vezes que precisa, ela age de uma forma errada. É mais ou menos assim. E muitas vezes nós, para ajudar, procuramos fazer o certo, mas de forma errada. Então nós precisamos nos policiar com isso também, para podermos continuar nesse amparo maravilhoso. E assim, meus irmãos, vamos terminar a nossa reflexão não com o Pai Nosso, mas com algumas palavras escritas por Chico Xavier, que eu acho que vem de encontro com esse momento de aprendizado para realizarmos enquanto podemos. E diz assim: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. É isso, meus irmãos. O amanhã é amanhã. Então vamos fazer hoje. Vamos, enquanto podemos. Não vamos ficar adiando, principalmente no que diz respeito ao carinho, ao amor, ao bem. Fiquem com Deus no coração e que Jesus nos ilumine sempre com esses ensinamentos maravilhosos. Até a próxima. Beijo a todos.